Olá, vamos para mais um estudo hoje dos Provérbios de Salomão, né? Um estudo sobre a sabedoria. E hoje a gente vai para o nosso capítulo 12. Capítulo 12, sejam bem-vindos. Vamos iniciar o capítulo 12. Então vamos juntos nessa jornada, sejam todos bem-vindos. Quem já está chegando aí, não esqueça de compartilhar esse vídeo, né? Palavras que podem ajudar muitas pessoas. Então vamos lá. O versículo 1 do capítulo 12 fala o seguinte: o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Olha, palavras-chave aqui, olha só que chaves: disciplina e conhecimento. A disciplina ela não é um castigo, não é algo imposto, é um ato responsável de amor, se você entender, porque ele vai te levar à organização, vai te levar à vitória, vai te levar a uma ordem. Então ele não visa te destruir. Ele não é um opressor, mas a disciplina ela te restaura. Ela te restaura. Então ela pode ser classificada como a disciplina como preventiva. Ela é uma força preventiva para que a gente possa e preservativa também, que preserva, para que a gente faça com que a gente evite cair em erros. Então é uma força restauradora. A disciplina é uma força restauradora. E ele ainda complementa com uma coisa muito importante. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Por quê? Quem se disciplina é porque está buscando o conhecimento, está indo atrás daquilo que importa. Então você tem buscado conhecimento porque o conhecimento é assim. Eu li um livro, caramba, que insight, que código legal. Nossa, mudou minha vida. Aí o que você faz? Você traz ele, o conhecimento, para o seu convívio. E você passa a usar ele no seu convívio. Por isso que caminha junto, porque o conhecimento ele vai disciplinar aquilo que precisa ser disciplinado. É fantástico isso. Então a disciplina ela caminha junto. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Quem ama o conhecimento ama a disciplina. Porque você, com o conhecimento, você vai se disciplinar. Se você pega, por exemplo, você não sabe organizar o seu tempo, organizar suas tarefas e tudo. Você vai fazer um curso de administração do tempo para organizar a sua vida, agenda, etc, etc, metas. O que vai acontecer? Você vai se disciplinar e as coisas vão ser mais produtivas. Então é isso que ele está falando. Mas o que odeia a repreensão é estúpido, ou seja, as pessoas que a gente fracassa, a gente erra, fracassamos. Mas assim, só aquele que é estúpido, que ele bota aqui, que odeia a repreensão, porque o sábio ele ama a repreensão. O sábio ele entende que a repreensão é algo que ele fracassou, que ele errou, que ele não prestou atenção, que ele não estava vigilante e opa, vou melhorar. Vou me disciplinar cada vez mais. Então ele está colocando aqui, ó, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é um estúpido. Ou seja, você não tem como, você não é perfeito. Você vai errar e esses erros vai vir uma repreensão da vida. Então não adianta você se aborrecer com a repreensão, odiar essa repreensão, relutar contra essa repreensão. Não adianta, você vai ser um estúpido. Aquele que vai parar no tempo. Enquanto que o sábio ele assimila, opa, caramba, demais, faz muito sentido. Encaixou perfeitamente, é isso? Entenderam? Vamos para o versículo 2, muito profundo esse, né? Versículo 2 ele fala o seguinte: então o versículo 1 ele fala do que? A disciplina como um caminho para a sabedoria. O 2 ele fala o seguinte: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condena. Aqui de novo a lei da causa e do efeito. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios ele condena. Então, assim, aqui está falando o quê? Como o homem de bem, um homem bondoso, ou seja, a bondade como um canal divino. Então, todo homem bom, bondoso, ele alcança a força de Deus, porque Deus exala suas virtudes nele.
E é isso que a gente deseja mais, não é isso que a gente deseja? A bondade ela é fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. Então, a bondade é um atributo moral de Deus. Pode anotar aí, anota esse código. A bondade é um fruto, é um atributo moral de Deus. A bondade é um fruto do Espírito. Então, você tem sido bondoso com a sua vida, bondoso com as suas atitudes, bondoso da forma como você leva as suas palavras, bondoso com as pessoas que moram ao seu redor? Porque ele complementa: aos homens de perversos desígnios ele condena. Aqueles que escolhem ser perversos, os ímpios, que não são homens de bens, esses a gente já sabe que está condenado a sofrer a colheita de suas escolhas. O versículo 3 ele fala o seguinte: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqui ele vem falar sobre a vida do justo sendo como uma firmeza inabalável, como algo que ninguém te arranca, ninguém te tira. Ou seja justo que você terá raiz forte, porque aquele se estabelece pela impiedade, ou o que vem a ser impiedade? A perversidade. Então a prática do mal compensa? Não compensa. O crime não compensa. Pode até render benefícios para aqueles que fazem tais atos, mas depois vai trazer tormentos enormes, permanentes, talvez para a vida e pós-vida. Então aqueles que tentam fazer suas artimanhas ligado a essa impiedade, né, que é a perversidade, vai construir o quê? Um castelo do terror, um castelo de areia, que no primeiro vento tudo é destruído, tudo se dissolve no vento. Quanto maior a altura do seu castelo montado pela corrupção, maior vai ser o rastro de destruição, maior é o tombo. Então fiquem tranquilos que para Deus, meu amigo, tudo tem seu tempo. É que a gente às vezes não tem, como a gente está num mundo que a gente e o imediatismo nos toma conta, a gente acha que pode fazer o tempo. E o tempo é o tempo de Deus. Então ele fala que o justo, ele até pode passar por provas amargas, como ele diz aqui, a raiz do justo não será removida. É óbvio que se a gente estiver no caminho reto, a gente não vai deixar de passar por provações, já falamos sobre isso. Mas, gente, se você tiver com as suas dentro da sua integridade, dentro de suas situações, você pode até perder bens, perder situações, mas a sua raiz é sólida, porque a sua vida é justa, a sua vida é feliz, e aí pode passar ali aquele tsunami, e você com a raiz forte, ela só vai passar, mas você vai estar firme, cravado no solo, fortificado em Deus. É assim que você tem que se colocar, porque as tormentas, gente, irmãos e minhas irmãs, as tormentas virão até talvez o último suspiro da nossa vida aqui na Terra. Mas o quão eu resisto a essas tormentas é que me promovem estar mais perto de Deus. Pensem nisso. Quando passar a tormenta na sua vida, pare um pouco para refletir. O quanto ainda eu preciso ser forte para resistir a essa tormenta? O que está precisando para eu ser mais firme e não cair tão fácil? Faça esses questionamentos depois da tormenta. É necessário essa autoanálise nossa. É muito importante. Vamos para o nosso versículo 4 do capítulo 22, Provérbio 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. Nossa, recadão para as mulheres, né? Mas assim, é aquilo que eu falo.
Salomão, ele coloca vários provérbios aqui, cita as mulheres. E a gente sabe que tem que haver uma equidade, né? Tem que haver uma certa equidade, um equilíbrio, tanto como homem como mulher. Porque se aqui a gente também colocar o homem virtuoso, é a coroa da sua esposa. Mas aquele homem que procede vergonhosamente é como um apodrecimento no seu. Vale para os dois, meu amigo. Vale para os dois. Então, assim, o que a gente pode tirar daqui como um grande ensinamento é o seguinte. Fica essa reflexão para vocês. Tá? Não quero mudar aqui o que está escrito literalmente, não, mas eu quero trazer a reflexão como um filósofo, para trazer vocês a uma reflexão dentro de um campo energético. Por exemplo, a mulher ela está ligada a um campo emocional e sentimental, certo? O homem é um campo racional, um campo razão. Então, se na minha coroa eu tenho os meus melhores pensamentos, as minhas melhores emoções, que pautam os meus pensamentos, que me direcionam para soluções e importantes conquistas na minha vida, nossa, vai ser tudo virtuoso para mim. Realmente vai ser, eu não vou ter erro. Mas se na minha cabeça ela está cerceada de emoções desequilibradas, sentimentos desequilibrados, negativos, isso apodrece você por dentro. Então, colocando aqui a persona mulher colocada aqui como as nossas emoções e sentimentos, se eles são virtuosos, ótimo. Ótimo para a razão. Olha só agora o que veio aqui. Se você está com seus sentimentos e emoções equilibradas, marido, vamos botar o homem, razão. Se eu estou com isso perfeito, equilibrado, a minha razão é o equilíbrio, eu chego no justo que ele tanto fala. Então, se meus pensamentos e emoções estão sendo bem conduzidos pelo meu sistema, por mim, estão sendo entendidas por mim, a razão impera, o justo ele impera na tomada de decisão. É forte isso, né? E ao contrário disso, pronto, está aqui. Ao contrário disso, está aqui. Pense nisso, ó. Olha só que chave importante. Escreva isso aí. Emoção e sentimento bem equilibrados é igual ao justo razão. Pode até botar uma chave nessa fórmula. Sai até uma fórmula assim. Bota mulher, emoção, sentimentos. Chave mulher. Para a gente pegar aqui fazer essa analogia com a Bíblia. E marido, razão. Quando a gente fez aí a chave da razão e o justo. Marido. Para a gente entender isso aqui. Ou seja, ele colocou chaves aqui e a gente traz para a nossa realidade. Muito bom, muito bom. Versículo 5, ele fala o seguinte: os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Olha o que a gente acabou de falar do pensamento. Acabamos de falar aqui do pensamento. Olha só que fantástico isso aqui. Logo, o que a gente tira daqui? Os pensamentos do justo são retos. Logo, são retos porque entrou a razão. Então, tem justiça, tem equilíbrio aí. O justo é aquele que jorra a justiça. As palavras são entoadas na luz da sabedoria. Os conselhos são a luz da verdade. Mas o perverso, quando abre a boca, o conselho do ímpio, ele é enganoso. Ele vai ser traiçoeiro, ele é por engano. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente realmente pronuncia, fala, e o cuidado de quando talvez pegar conselhos de gente perversas, de gente que quer manipular, de gente que quer trazer a discórdia. A gente tem que afastar isso, porque o pensamento do justo é reto. Forte isso, né? Então, mantenha seus pensamentos sobre sua vigilância. Os pensamentos nos traem, eles nos sabotam. Porque você pensou, falou. Segura muita coisa aqui antes de pronunciar, antes de não ser um perverso, antes de não acender uma fagulha e incendiar toda a floresta, incendiar a casa. Cuide do que sai daqui, ó.
Cala-te se você for pronunciar algo que não presta. Vigia, ora. Versículo 6, ele fala o seguinte. Então, esse versículo 5, ele fala que é o conselho do perverso e do engano perverso. Toma cuidado com isso. Quando as pessoas chegarem para você dando um conselho, tenta ver a intenção do que está por trás disso, sente o que está por trás. Nossa, um conselho meio negativo, uma coisa que é muito ruim isso. Não, estou fora disso. Se afasta. Versículo 6 fala o seguinte: as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra. Continuando, o que a gente podia até ter montado um bloco aqui. Ou seja, a língua é um campo perverso. Anote isso aí, registre, escreva essa frase assim: quem domina a sua língua controla todo o seu corpo. Escreva esse código aí. Quem domina a sua língua controla todo o seu corpo. Guardou? Guardou? A língua pode te levar à vitória, mas pode te levar a uma emboscada muito grande, como ele fala aqui. A palavra diz que são emboscada para derramar sangue. Ou seja, derramar sangue é verter, tirar a energia do outro. Tirar a energia do outro. Não vamos aqui para o campo lá da época de Salomão, para as guerras, para os genocídios, etc, etc. Não, vamos aqui botar o sangue como energia. As palavras dos ímpios, dos perversos, tiram a nossa energia. São emboscadas, são planos perversos que nos minam. E a boca do reto os livra, ou seja, aquele que traz nas suas palavras aquilo tudo que a gente falou ainda agora, toda essa retidão na forma de pensar, os pensamentos alinhados, emoções e sentimentos alinhados, são palavras de vida e de paz. São aqueles que são mensageiros da paz, são agentes de reconciliação, não são semeadores de contendas, de guerra, de briga. São pacificadores que constroem as pontes de ligação entre as pessoas, e entre os sentimentos, e entre as emoções. E aí, o que você quer ser, meu amigo? O que você quer ser, minha amiga? Será que você tem controle sobre sua língua? Tem muitos que não tem, não. Para refletir, né? Vamos para o nosso versículo 7, capítulo 12. Destruídos são os ímpios e já não existem mais, mas a casa dos justos permanece firme. Complementa o que a gente está falando, isso aqui parece ser a consequência. A destruição daqueles castelos que são levados pela corrupção, que são montados pela luz da perversidade, são os castelos de areia que eu falei, que se desmancha com o primeiro vento que vier. Te leva a grandes ruínas, mas a casa do justo, aquela que é montada sobre a luz divina, dentro dos princípios, desígnios, dentro da perseverança, da luta, da fé, meu amigo, esse pode passar tsunami, furacão, nível 5, nível 7, o que for, nível 1000, que não derruba. Porque a casa do justo, como ele diz, permanece firme. Esteja firme no seu propósito, esteja firme nas suas convicções, esteja firme na sua integridade, que nada te abala. Você veio para governar, você é um amado. Você é uma amada por Deus. Se está aí, saia disso. Se está meio para down, assim, meio para baixo, saia disso. Vamos para frente, vamos para a luta. Você veio aqui para brilhar. Você não veio aqui para você ser um apagado ou uma apagada. Você veio para brilhar. Você veio para deixar sua marca. Vamos para o versículo 8. Versículo 8. E fala o seguinte do versículo 8. Segundo o seu entendimento. Entendimento é sempre tem a luz do discernimento. Será louvado o homem, pelo teu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então, aquele que busca o discernimento, aquele que busca o entendimento, esse sim vai desenvolver dons de ligação com Deus, dons de ligação com a sua própria energia, com a sua própria força.
Mas aquele que é perverso de coração estará em desprezo. Aquele que tem seu coração fechado, seu coração perverso, seu coração que gosta de trazer a ruína para os outros, esse será desprezado, né? E o desprezo aqui, o que é? Ele será julgado pelas suas próprias ações, a própria lei da causa e do efeito. Simples assim. E, segundo o seu entendimento, cada vez mais que você trouxer o discernimento, que é a porta da sabedoria também para a sua vida, mais louvados serás nas suas empreitadas nessa vida, nessa jornada. Tamo junto? Vamos para o nosso versículo 9. Versículo 9, ele fala do seguinte. Vou ler aqui. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Aqui ele fala do soberbo, do vaidoso, daquele que é prepotente, do ganancioso, do injusto, do avarento. E aqui ele faz a comparação, melhor o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo. É o que está falando, é a prepotência, o soberbo, o que se acha, o vaidoso, que esse, o vaidoso, vai ter falta de pão, falta de sustento, falta de suprimento, falta de consistência. Enquanto que o outro que tem pouco, mas vive sua vida justa, de boa estima, esse tem vitória, esse vai até o final. O mundo está cheio de pessoas que falam muito e faz pouco, que propaga seus feitos à torta e direita por aí, mas não se apresenta como fato, não é um exemplo aí fora. Fala bastante, o mundo está tomado de gente assim. Você vê as redes sociais é tudo mil maravilhas. Todo mundo vê os posts e fala, meu Deus, é uma vida uma vida maravilhosa, não tem problema nenhum. Então, essa é uma chamada para o cuidado com a vaidade. Marquem isso aí, isso aqui é uma chamada para o cuidado com a vaidade. É melhor ter pouco e viver com o pouco, quer dizer, a humildade. Seja humilde, não seja vaidoso. Porque o humilde, ele tem sustento. O vaidoso não tem pão. Então, gratidão por mais esse tempo com vocês, estudando, refletindo junto com esses provérbios. Fantástico essa live, esse vídeo aqui de hoje. Nossa, trouxe muita reflexão, abriu o cabeção. Eu acho que para vocês também deve ter... Cada dia é um dia, né? É maravilhoso isso aqui. Então, nós fizemos hoje, só para revisar aqui, entramos no capítulo 12, fizemos do versículo 1 e fomos até o versículo 9, tá bom? Paramos por aí, amanhã damos continuidade, né, a mais um estudo do Provérbio de Salomão. Não deixe de deixar seus comentários, porque é muito importante para nós o feedback de vocês, e não deixe de compartilhar, faça parte de vocês também, levando essas palavras a muitas pessoas que precisam, pessoas da sua família, amigos, grupos e etc, tá bom? E nos ajude aí, viu? Trazendo essa audiência aqui pro nosso céu. Beijo nos corações e até amanhã.